Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do primeiro trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas via telefone digitando *1 ou pelo WhatsApp através do QR Code para acesso pelo celular ou link para acesso pelo computador. Caso necessite de assistência durante a reunião, tecle *0. Cabe lembrar que a reunião está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de Relações com Investidores www.itau.com.br/relações com investidores. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta reunião sobre tendências, perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Milton Malui Filho, presidente, Alexandro Broedel, CFO, e Renato Lulia, diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado. Inicialmente, o senhor Milton Malui apresentará o resultado do primeiro trimestre de 2021. Depois, os executivos responderão às questões recebidas. Agora eu passo a palavra ao senhor Milton Malui. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é um prazer aqui poder participar mais uma vez de uma reunião de resultado com vocês. Vou discorrer aqui sobre as principais mensagens do trimestre e, como a gente sempre faz, deixar um espaço bom para a gente ir para as perguntas e respostas. Então, eu começo no slide 2. Gostaria de destacar, antes de mais nada, o resultado recorrente no trimestre, que cresceu 18,7%. E totalizou 6,4 bilhões de reais. Carteira de crédito cresceu 4,2% no trimestre também, e aqui eu trouxe alguns destaques. Primeiro destaque para a carteira imobiliária e a carteira de veículos, tanto na pessoa física, com incremento de 12,1% e 4,5% respectivamente. Destaque também para a operação voltada ao agronegócio, eu vou detalhar um pouco mais nos próximos slides. A margem com clientes continuou com uma tendência positiva, vou falar mais sobre isso também. O custo do crédito caiu 32%, refletindo a qualidade de crédito da nossa carteira. E as despesas não decorrentes de juros caíram 6,6% no período, como resultado da nossa eficiência operacional, também vou detalhar mais para frente. Margem com o mercado foi um resultado bastante forte no trimestre, cresceu 51,7%. E por fim, aqui ressaltar, iniciativas digitais continuaram a gerar bastante resultado positivo. Nós abrimos aqui relacionamento com mais de 3,7 milhões de novos clientes apenas no primeiro trimestre do ano. Mais para frente eu falo um pouco também sobre o mês de abril. E falando sobre o IT, que nasceu como uma carteira digital e tem se transformado em uma operação bancária completa, 100% digital. Abrimos também, nesse trimestre, relacionamento com mais de 2 milhões de novos clientes. Tá? Indo para o próximo slide, falando de banco digital, acho que antes de entrar nos números e passar um pouco mais de informações, eu queria fazer alguns statements importantes aqui. Tá? O primeiro deles é que, para nós, ser digital é essencialmente ter um foco absoluto nas verdadeiras dificuldades e demanda dos nossos clientes. Esse é o mantra, tá? Para nós, ser digital significa que a gente deve ser capaz de atender os nossos clientes onde, quando e como eles desejam ser atendidos. Então, nós nunca falamos que ser digital é ser remoto e, portanto, atender os clientes exclusivamente através de um aplicativo, de um super app. Podemos atender os clientes nos canais digitais ou nos canais físicos. Isso não significa que a empresa não pode ter uma mentalidade, uma ambição de ser uma empresa digital. Vários aspectos são essenciais para essa transformação. Tá? O primeiro é o uso intensivo de tecnologia em todas as áreas de operação. A tecnologia deixa de ser uma área fornecedora de serviços internamente e todos os negócios e todo mundo se apropria de fato das plataformas e passam a ser donos das plataformas. Segundo lugar, quer dizer, falar de inovação não existe uma área de inovação. Inovação deve fazer parte do cotidiano, do nosso dia a dia.
Além disso, a gente precisa ser rápido no desenvolvimento e implementação de novas soluções. E quarto, e para nós super importante, e tem avanços relevantes, eu vou dividir com vocês mais para frente, temos que nos organizar em equipes multidisciplinares, né? Precisamos ter paixão pela eficiência, usando a tecnologia para alavancar o nosso potencial. E ter a capacidade, não menos importante, aqui de usar uma quantidade de dados que nós acumulamos aqui ao longo dos últimos anos, que vai nos permitir oferecer produtos de forma muito mais inteligente e customizada para os nossos clientes. Tá? Quando eu falo aqui no slide 3, já entrando um pouco mais nos indicadores, da migração dos nossos clientes para as nossas plataformas digitais. Tá? Então, primeiro grande destaque, nós abrimos relacionamentos com mais de 3,7 milhões de clientes no trimestre, e é importante dizer que só no mês de abril, esse já é um spoiler aqui, nós abrimos mais do que 1,5 milhão de relacionamentos só no mês de abril. Tá? Percebemos um crescente engajamento por meio dos canais digitais e 54% dos produtos foram adquiridos totalmente digitalmente. Se vocês olharem aqui, é um crescimento de 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Outro ponto que eu gostaria de destacar, pela primeira vez, nós estamos trazendo aqui para compartilhar com vocês números de NPS, né, o Net Promoter Score. Nós atingimos no Super App 78 pontos, é um patamar altíssimo, né, quando comparado aqui com, enfim, qualquer aplicativo da indústria, e a gente já vem percebendo resultados relevantes aqui da nossa estratégia. Tá? Outro ponto que eu destaco no slide, 95% dos clientes que foram atendidos pelo assistente virtual não ligam nas centrais de atendimento, uma evolução relevante, ou seja, o AVI tem sido resolutivo, e o índice de eficiência da nossa operação digital rodando por volta de 15% dos nossos canais digitais. Então, esses são os principais destaques. Indo para o próximo slide 4, eu gostaria de falar com vocês um pouco e atualizá-los sobre a evolução do IT. Né? Só colocando em perspectiva, a gente lançou o IT em 2019, fizemos aí nos últimos 18 meses um freio de arrumação, né? Pivotamos completamente a estratégia do IT e mudamos a forma e a abordagem de como a gente viria a construir o que era para ser no início uma conta de pagamento e que evoluiu para um banco 100% digital. Né? Aqui do lado esquerdo vocês vão ver alguns atributos, então a gente consegue hoje abrir uma conta em até 4 minutos, tem uma conta de pagamento, saque digital no banco 24 horas, próprio Pix, pagamentos em geral, recarga de celular, cartão da conta, cartão de crédito, e por último aqui a gente já vem pilotando aqui em beta toda a operação de crédito pessoal. E a gente coloca como um statement aqui, Technology Stack, ou seja, estado da arte em tecnologia. Quer dizer, essa é a forma de desenvolver os negócios dentro do banco, entendendo as dores do cliente, as necessidades e construindo assim a plataforma. O IT ele passa a ter dois papéis muito relevantes na estratégia do banco. Ele é um negócio em que a gente vem, de fato, atacando o mar aberto. Então, se vocês olharem aqui, mais de 6 milhões de clientes em abril de 2021, 70% desses clientes têm entre 18 e 35 anos, mais de 3 milhões de novos clientes em 2021, 70% dos clientes cadastraram a chave Pix, 84% desses clientes sem conta ativa no Itaú, portanto tem sido uma base super complementar para o banco. E não menos importante, eu resolvi trazer também aqui a nossa ambição para 2021. Nós nos colocamos uma meta de atingir 15 milhões de clientes até o final do ano, e é para lá que a gente vai. Tá? Então vocês conseguem ver essa evolução muito forte. Agora o IT tem um outro papel que não está aqui definido nesse slide, que é qual é o papel do IT como plataforma para o restante do banco. Então, a gente tem trabalhado muito com o conceito de plataforma e reuso das tecnologias, e o IT tem um papel muito importante como plataforma para atender os nossos diversos negócios no banco, seja o próprio banco de varejo, ou os nossos monoliners, operação de cartão de crédito, podendo ser uma plataforma white label, portanto, a plataforma de conta de pagamento ou banco digital para as operações de cartões, ou sendo o próprio IT, se assim a gente definir como estratégia para focar num público em que a marca tem um valor relevante, e para aqueles clientes que aí sim resolverem ter uma experiência econômica, simples, numa plataforma 100% digital. Essa é a nossa estratégia. Indo para o próximo slide, eu queria reforçar aqui a questão do crescimento de algumas carteiras em específico. Eu chamo a atenção para duas carteiras. Tá? Primeiro, o crescimento nos créditos imobiliários. Então, se vocês olharem aqui do lado esquerdo, nós concedemos só nesse trimestre 10,3 bilhões de reais em crédito imobiliário pessoa física. E a razão para isso
é porque o crédito imobiliário, de fato, é dos produtos mais importantes na relação com os nossos clientes. Houve um aumento de demanda, existe hoje no Brasil uma penetração baixa do crédito imobiliário em relação ao PIB, e houve, de fato, um crescimento aí no período e os nossos clientes demandando fortemente o produto. Nós fizemos e acompanhamos o crescimento da indústria, mais do que isso, nós ganhamos market share aí nos últimos meses, se vocês olharem os rankings públicos de contratação, e inclusive assumimos durante alguns meses a liderança do mercado de bancos privados e públicos, mas certamente de bancos privados, tá? Então tem sido uma avenida de crescimento muito relevante. Além disso, a gente bateu um saldo de 62,4 bilhões de reais, se vocês olharem aqui, tanto em relação ao TRI como ao ano passado, um crescimento muito forte. Do lado direito, tem indicadores da saúde da operação. Primeiro, um loan to value de 41,9, que mostra que é uma carteira muito bem garantida e com nível de risco muito baixo. Taxa de juros que acompanha a poupança, esse foi um produto que a gente lançou e fomos aí pioneiros no ano passado, e a gente de fato hoje tem aproximadamente 30% da produção sendo feita nesse produto. Contratação digital também funcionando muito bem. E aqui eu trouxe o NPS para dizer que a gente não está satisfeito com o NPS do produto, tá? Então a gente atingiu um NPS de 30, é muito abaixo do que a gente gostaria. De fato, houve um aumento muito grande na demanda e as esteiras aqui se sentiram foram bastante pressionadas durante o período. O atendimento ficou aquém das nossas expectativas, a gente já fez avanços relevantes, as novas safras já estão rodando com NPS de 50, mas a nossa expectativa é melhorar bastante, mas eu fiz questão de trazer para vocês os NPS onde a gente está indo muito bem e onde tem oportunidade. Tá? E tem todo um trabalho de análise socioambiental em operações de crédito PJ. Embaixo, eu reforço também a demanda por financiamento de veículos. A gente percebeu um aumento muito grande na demanda, não só por veículos novos, mas tipicamente por veículos usados. Nós originamos aqui na PF e na PJ mais de 6,6 bi no trimestre. De novo, a gente vem ganhando market share, uma performance bastante relevante. E quando a gente olha o saldo do financiamento de veículos, teve um crescimento. Quando a gente separa entre pessoa física e jurídica, um crescimento maior na pessoa jurídica, mas ainda assim um crescimento bastante relevante na pessoa física de 25,6. Também uma carteira muito bem garantida, com prazos super compatíveis, com um valor de entrada relevante, mais de 17,7 mil pontos de vendas, também com 30% de contratação em canais digitais, e o NPS aqui muito alto, 68 pontos, a gente considera bastante bom, mas como eu tenho dito, aqui a obsessão pelos clientes, a ideia é que esses NPS evoluam ao longo do tempo. E por último, aqui taxas especiais dentro da nossa agenda de ESG para veículos híbridos elétricos, dado a relevância que isso tem para o país. Tá? Indo para o próximo slide, eu queria chamar a atenção aqui para o agronegócio. Tá? Então, primeiro colocar em perspectiva a relevância do agronegócio para o país. Se vocês olharem ali em 2010, o agronegócio representava 800 bilhões de reais. Quando a gente olha em 2020, a gente está falando de 2 trilhões de reais. É mais do que dobrou em 10 anos e uma penetração no PIB da ordem de 27%. Tá? O que nós fizemos? Nós criamos um segmento agro para atender uma agenda de forte crescimento e especializada para esse segmento. Nós tínhamos em 2019 uma cobertura de 463 clientes. A nossa expectativa é fechar 2021 com 2.400 clientes atendidos. E por outro lado, a gente vem aumentando a estrutura de forma relevante. Saímos de 34 pessoas para 300 pessoas até o final do ano, sabendo que a distribuição geográfica, a regionalização e a proximidade com os clientes é fundamental para esse segmento. Tá? O saldo da carteira, como vocês podem observar, cresceu bastante, 20,5%, atingindo 46,5 bi de reais em março 21, é um crescimento bastante relevante. E eu coloco aqui algumas ações e desafios, desde análise socioambiental, expansão da equipe, evolução do modelo, escalabilidade da operação, desenvolvimento de novos produtos e estruturas. Mas a principal mensagem é que com o que a gente já desenvolveu, a gente vem conseguindo trabalhar num NPS bastante alto, de 71, quando a gente olha o agro como um todo. E para os produtores rurais, né, que tem sido o foco do nosso crescimento, a gente atingiu um NPS de 84 também. Difícil ver NPS tão altos como esse no banco e na indústria. Tá? Então, mensagem muito forte aqui de que centralidade, proposta de valor e modelo de negócio funcionando bastante bem. Tá? Quando a gente vai agora para a agenda e para a carteira de crédito,
queria chamar a atenção para alguns pontos. Tá? A carteira de pessoa física cresceu no trimestre, cresceu 2,2%, tem um efeito na linha de cartão de crédito sazonal, então a gente vê que tanto comparado contra o primeiro TRI do ano passado contra o último TRI, tem dois efeitos de base que são relevantes. Tá? Quando eu comparo com o último TRI, tem um efeito de sazonalidade, a gente tem visto um consumo nesse trimestre menor, aqui tem o efeito da pandemia, lembrando que no quarto TRI tipicamente são carteiras que têm um crescimento relevante. E quando a gente compara com o primeiro TRI do ano passado, a principal mensagem é que a gente está comparando um trimestre desse ano com pandemia contra um trimestre do ano passado sem pandemia. Isso produz efeitos na carteira também. Carteira de crédito pessoal, apesar de um crescimento menor de 1,6, que tem uma mensagem relevante que é o mix da carteira. Tá? Então, só fazendo um zoom nesse item específico, se vocês olharem lá embaixo do lado direito, movimentação da carteira de crédito pessoal, vocês vão ver que aquela carteira de crédito sob medida, né, que é onde a gente fez todas as renegociações da carteira flexibilizada, ela tem uma queda no trimestre. Essa é uma carteira que já amortizou 8 bilhões de reais desde setembro, apesar dela ainda ter um crescimento ano contra ano, porque foi uma carteira que veio sendo construída aí durante o período de pandemia. Por outro lado, as carteiras que sim afetam a margem positivamente, tem já uma aceleração no TRI, se vocês olharem tanto o cheque especial como o crediário, porém no ano contra ano tem uma queda. Né? E aqui é super importante, eu quando for falar de margem vou detalhar mais qual foi a nossa estratégia e os efeitos disso no resultado. Depois as demais carteiras, crédito consignado e veículos vem crescendo no trimestre, vem crescendo na visão ano contra ano, e imobiliário de fato tem sido destaque nas duas visões. Micro, pequenas e médias, a gente tem um crescimento mais tímido, isso tem sim relação no trimestre, né, com todos os efeitos da pandemia que a gente tem observado, porém uma carteira que segue crescendo a taxas altíssimas no ano contra ano, 22,7%, é uma carteira que mais do que dobrou aí nos últimos 5 anos, e vale a pena, quem sabe no próximo call eu posso trazer um zoom sobre esse negócio, que tem trazido resultados muito relevantes. Grandes empresas, mensagem importante, né? No ano passado, a gente viu o mercado de capitais de renda fixa fechando ao longo do ano, e isso fez com que logo no início da crise, quer dizer, as grandes empresas com uma necessidade de captar recursos e passar o período de pandemia com uma liquidez bastante alta, acederam ou foram ao mercado tomar linhas bancárias, e nós aqui usamos o balanço para atender da melhor forma essas empresas. Quando a gente olha o primeiro TRI do ano, o mercado de renda fixa segue local praticamente fechado. Isso também fez com que houvesse um crescimento nessas carteiras, tanto de títulos privados como de operações de crédito, bastante importante, e de novo no objetivo aqui de atender os nossos clientes da melhor forma possível. Tá? Então no total do Brasil, crescimento no TRI de 2,5%, América Latina 9,4%, mas aqui também tem efeitos de variação cambial. Tá? E a originação, a gente vê no primeiro TRI uma originação um pouco mais fraca, né, comparada ao último TRI, porém, quando eu olho ao primeiro TRI de 20, a gente vê crescimento na originação da pessoa física, micro, pequena, cai nas duas visões, grandes empresas têm um crescimento, e o total do Brasil, portanto, na visão ano contra ano é positiva. Né? E a carteira que de fato cresce em originação na visão ano contra ano é de títulos privados, cai na visão trimestre, porque o trimestre passado foi muito ativo na parte de mercado de capitais local, títulos privados. No próximo slide, aqui eu vou falar da margem, e aqui eu já faço uma conexão com esse slide de carteira que eu comentei agora há pouco. Então a gente vê uma estabilização na nossa margem, né, na visão consolidada, uma leve queda na visão Brasil, por outro lado, com custo de crédito menor nesse período, o que faz com que a nossa margem média ajustada ao risco suba de 4,5% para 5,4%, como vocês podem observar no gráfico à esquerda. E do lado direito, a gente vem mantendo uma certa estabilidade de 6,2%, já ajustando essa margem ao risco. Aqui embaixo, a gente representa toda a evolução da margem, né? Lembrando como é que a gente faz isso. Então, logo no início, você vê a exclusão do nosso capital de giro, a gente exclui aqui da margem, são os 900 milhões lá no quarto TRI de 2020, e a gente inclui 1,1 bilhão de reais no capital de giro, que foi o que a gente obteve no primeiro TRI desse ano. Então, se vocês olharem, o delta de 200 milhões veio basicamente do efeito do capital de giro. A margem ficou estável, né, ligeiramente estável, com efeitos positivos e negativos. O principal efeito positivo é o de volume médio. Então, aqui eu queria fazer alguns comentários que são super relevantes. O primeiro deles é de que no ano passado nós tomamos a decisão
de fazer uma migração enorme dos nossos clientes, pessoa física e jurídica, principalmente do varejo, para linhas com prazos mais longos, com carência e com spreads mais baixos. Tá? Por quê? Porque essa é a nossa estratégia de centralidade e foi assim que a gente atendeu os nossos clientes ao longo do ano passado. Tem um custo, né, e o custo é o efeito na margem, que a gente veio durante 3 trimestres capturando, né, quedas, e a gente já vê uma certa estabilização e crescimento nos últimos 2. Por que nós fizemos isso? Primeiro, porque centralidade no cliente é o nosso foco e a gente, como banco líder aqui, precisava apoiar os nossos clientes da melhor forma possível num momento de crise como que a gente vinha experimentando. De novo, sabendo que que haveria sim um sacrifício de margem. Segundo, tem uma questão aqui de profundidade no relacionamento com esses clientes, então a gente aumenta o lifetime value das relações aqui com os clientes, melhora o nosso NPS, a gente tem percebido isso, e a gente vem observando impactos positivos na PDD, na medida que os fluxos foram adaptados à melhor necessidade e capacidade de pagamento dos nossos clientes. Então, os resultados estão vindo ao longo do tempo. A gente percebe já nesse TRI uma mudança no mix, embora a gente veja um crescimento de grandes empresas, como eu comentei agora há pouco, com taxas muito boas, mas que para mim tem um efeito de diluição, porque são carteiras com spreads menores, e a gente vê uma mudança no mix de varejo, tem um crescimento sim de carteiras mais garantidas, mas a gente já vem acelerando na ponta carteiras com melhor spread. O saldo médio no trimestre ainda não suficiente para ver os impactos na margem, mas a nossa expectativa para os próximos trimestres é que a margem financeira a clientes continue subindo positivamente, refletindo uma mudança de mix ao longo do tempo, e o custo do crédito, que eu vou comentar na sequência, vindo num patamar bastante confortável até o momento. Tá? Depois, antes de entrar aqui, tipicamente nas linhas de serviços, eu vou comentar sobre a administração de recursos. Principais mensagens. Nossa plataforma aberta cresceu 7% no trimestre, atingimos aqui 326 bilhões de AUC, né, Assets Under Custody. A nossa plataforma de produtos próprios atingiu 1,673, né, 1 trilhão 673 bilhões de produtos próprios, crescendo 1,6. Mais importante é que a gente vem mudando o mix desses produtos próprios. A gente tinha uma demanda por produtos mais tradicionais, né, ao longo dos anos, mas com a queda na taxa de juros e um maior aumento e interesse dos clientes migrarem para produtos com mais sofisticação, a gente também fez um mix, uma mudança relevante no mix ao longo do tempo. Nós montamos a estratégia de multimesas na Asset, trouxemos mais de 41 gestores de mercado, gestores super capacitados, e essa estratégia tem trazido aqui uma capacidade de entregar produtos mais sofisticados, trazendo um pouco de volatilidade no sentido positivo aqui para as receitas de serviços, na medida em que você passa a ter mais performance nessas linhas. Tá? Então atingimos 2 trilhões na linha de investimentos. 2 principais destaques é que do lado na manufatura, onde nós produzimos, né, e gerimos os produtos, a gente conseguiu colocar os nossos produtos em todas as principais plataformas de mercado, de investimentos, então uma cobertura relevante, eu diria de mais de 90% do mercado. Por outro lado, a gente tem aqui no Fund of Funds, que é onde a gente distribui fundos de terceiros no banco, um crescimento, se vocês olharem aí de 2017 a 2020, de 26% ao ano. Tá? 149 gestores, mais de 1.300 fundos sob gestão. E só agora no primeiro TRI a gente lançou mais 9 produtos locais e 4 produtos internacionais, fazendo com que a nossa estratégia de plataforma aberta avance bastante. E do lado direito, nós comentamos aqui rapidamente no último call sobre o lançamento do Ion, mas aqui dando um pouco mais de informação, o Ion é muito mais do que um aplicativo, né? Ele é um modelo de negócio de gestão de investimentos para os clientes correntistas e não correntistas. Para aquele cliente que quiser um acesso e um atendimento 100% digital, ele vai ter, e para aquele cliente que quer um atendimento mais humanizado, presencial, ele vai ter esse acesso também na medida que nós montamos os nossos escritórios de investimentos no banco. Já temos mais de 12 escritórios em operação distribuídos pelo Brasil inteiro, com uma estrutura de clientes ali muito dedicada, com tecnologia e com uma plataforma aberta muito robusta, podendo usar o Ion como marca aqui e nome do segmento. Além disso,
A gente tem tido aqui uma evolução já no curto prazo, o agregador de investimentos, a corretora integrada, são dois produtos que a gente vem trabalhando muito forte aqui, então a gente vai conseguir levar produtos, mini contratos, uma série de, enfim, produtos que são da necessidade dos clientes, e no médio prazo a gente vai trabalhar com uma jornada transacional para renda fixa e abertura de conta também, então essa é a evolução da nossa plataforma aqui de investimentos. Bom, falando de serviços e seguros, naturalmente essa é uma linha que ela sofre junto com a atividade econômica, tá? Então eu vou chamar atenção só para alguns pontos específicos. Então, primeiro, cartão de crédito e débito. Vocês estão vendo uma queda aí no primeiro TRI contra o último TRI de 7%. Eu diria que grande parte da queda é sazonalidade. Por que sazonalidade? Porque a nossa carteira de cartões, que é uma carteira muito relevante, ela tem um público muito heterogêneo, né? E ela tem o perfil do transactor, principalmente clientes de segmentos de altíssima renda e affluent, em que houve uma queda importante no consumo, né, em função da pandemia. Isso afeta a carteira como um todo e, naturalmente, além do efeito de sazonalidade, o quarto TRI tipicamente é um trimestre mais forte quando comparado com o primeiro TRI, isso é histórico. Então a gente vê essa queda. E quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado, vale lembrar que a gente teve um primeiro TRI do ano passado sem pandemia, a gente está comparando com um trimestre com pandemia. Então, a grande explicação aqui é queda de fato, né, o faturamento andou mais devagar em função desses dois efeitos comparativos. Isso vale tanto para emissão como para adquirência. Na conta corrente tem sim uma queda, aqui tem efeitos do Pix, lembrando que a gente, como estratégia, colocou o Pix como o primeiro produto de oferta para o nosso cliente, de novo, focado em centralidade e focando no lifetime value do cliente, né, e crescimento de base. Na conta corrente, esses são os principais efeitos. Em administração de recursos, o principal efeito aqui é a performance fee. Nós tivemos tanto no último TRI do ano passado, como no primeiro TRI do ano passado, um bom resultado de performance fee nos fundos. Não foi o mesmo nesse TRI, mas a nossa expectativa para o ano é que a gente recupere isso, obviamente dependendo de condições de mercado, mas essa é a nossa melhor expectativa. Assessoria econômico-financeira, resultados bastante fortes. Aqui vale ressaltar que a gente tem nessa linha a XP, e a gente manteve a XP, não tivemos ainda a aprovação do Fed, e portanto a gente não desconsolidou a XP ainda, não fizemos a cisão efetiva, então ela está contida nessa linha aqui de assessoria financeira e corretagem, tá? As demais linhas sem grandes destaques, e na linha de resultado de seguros, é uma linha que tem tido um desempenho ainda aquém da nossa expectativa, mas a principal razão para isso é que é uma linha de produto altamente dependente do canal físico, e como no ano passado a gente teve um foco muito grande no travessia de crédito, nós colocamos todo o foco em atender os nossos clientes da melhor forma e um volume de agências também bastante fechado, o que fez com que a produção de vendas de seguros, tanto naquele período como neste período do primeiro trimestre, fosse aquém pela redução natural de fluxo nas agências, tá? Mas isso naturalmente não é o que a gente gostaria e não é o que a gente espera para os trimestres que vem pela frente. E do lado direito eu queria destacar o ranking de Investment Banking, primeiro lugar em fusões e aquisições, 130,6 bilhões de reais em volume transacionado em 9 operações. Fomos assessor do maior M&A já anunciado no Brasil, que foi a transação de Hapvida com Notre Dame. E do lado direito, o primeiro lugar em renda variável pelo volume emitido, foram 17 operações, e destaque principalmente para as transações de empresa tech, em que a gente tem tido um protagonismo bastante relevante e a gente tem conduzido uma série de operações do setor. Tá? Essa é uma linha, a gente está bastante satisfeito com a evolução, mas sem dúvida nenhuma é um mercado super competitivo e que a gente tem grandes expectativas aqui, dependendo de como evolui o mercado de capitais, principalmente a parte de equity e M&A ao longo do ano. Qualidade de crédito, aqui é super importante passar algumas mensagens para vocês, tá? A primeira é que, de fato, a gente atingiu o menor patamar de custo do crédito, se vocês olharem lá, 4,1 bilhões de reais, 1,9%, se vocês olharem, é o menor da série histórica, tá? Nesse trimestre, nós não fizemos nenhum consumo das provisões complementares que foram feitas ao longo do ano passado. Essa é a dinâmica e a despesa de PDD, eu diria quase que regulatória no nosso balanço, mostrando uma carteira muito saudável e vindo num ritmo melhor do que eram as nossas expectativas, inclusive do guidance. A mensagem aqui
é que a gente espera que essa linha cresça ao longo dos próximos trimestres, que, portanto, o custo de crédito seja maior. Por outro lado, duas mensagens. Nossa expectativa é de que sim haverá um consumo de provisões daquilo que foi feito exclusivamente olhando para frente esse cenário, dentro do modelo de perda esperada, né? Mas ainda assim, quando a gente olha o guidance e vendo ali o piso do guidance, eu vejo essa linha com viés muito positivo em relação ao próprio guidance, se aproximando muito mais do piso, enfim, nas nossas projeções. Agora, com um grau de incerteza, precisamos acompanhar como é que evolui a pandemia nos próximos trimestres e certamente consigo dar mais informações para vocês para frente. O NPL 90 no total, uma leve subida, o 15 a 90, perdão, e quando a gente olha o 90, over 90 estável, né, em 2,3, o que vale chamar a atenção é uma boa dinâmica da carteira de pessoa física, né, atingindo 3,9 ali de NPL, e super importante, quando a gente exclui a carteira flexibilizada, esse NPL 90 da carteira PF está em 3,2, que é o melhor índice da série histórica do banco. Tá? Então, mostrando que a carteira não flexibilizada também vem tendo uma performance outstanding aqui. Esse número na 15 a 90 é de 2%, também é um número bastante bom quando a gente olha para a série histórica. E nas pequenas e médias, no 15 a 90 está em 0,8%, né? E na carteira, tirando a carteira flexibilizada no atraso longo, está em 1,2, também patamares muito bons. Então, apesar desse crescimento no over 90, na carteira de micro, pequenas e médias, importante olhar que no 15 a 90 a gente vê uma queda de 1,8 para 1,6, mostrando que as rolagens para os próximos trimestres tendem a vir num patamar aparentemente mais baixo, mas é esperado que esses atrasos aumentem e se normalizem ao longo do ano. Essa é a nossa melhor expectativa, podemos falar mais sobre isso, porém estabilizando em patamares anteriores ao pré-crise, tá? Então, de novo, bastante bom o ritmo aqui, o atraso no balanço do banco. Agora eu vou falar de transformação digital, e aqui as principais mensagens para vocês, o quão relevante, né? A gente fala muito de transformação digital com vocês já há bastante tempo, só que nós nunca trouxemos indicadores e informações para contar exatamente o que está sendo feito para dentro do banco, além de falar o que está sendo feito para fora do banco, nas aquisições digitais, clientes, que eu comentei alguns slides atrás. Então, primeira mensagem relevante. Dobramos, né, mais do que dobramos o investimento em tecnologia, em desenvolvimento de soluções, super importante, investimento em desenvolvimento de soluções de 2021 a 2018. Quando a gente olha o custo de infraestrutura, e para nós essa é uma medida relevante, é aumento de horas para desenvolvimento, menos investimento e menos custos com infraestrutura, a gente já vê uma queda relevante de 28% no período, portanto avançando cada vez mais para o mix ideal. Gestão ágil, a gente dobrou a produtividade, né, de desenvolvimento de novas funcionalidades, reduzimos o lead time, né, que é a maior velocidade na entrega de novas funcionalidades, em 43%, é uma queda relevante. Nós, das áreas que nós definimos como relevantes para estarem operando no modelo de comunidade, a gente fechou agora, no mês de abril, 47% dos colaboradores elegíveis já atuam no modelo de trabalho integrado, em que a gente tem aqui áreas de negócios, tecnologia, operações, UX, entre outros. Nós priorizamos por relevância, então os negócios onde a gente tem visto uma competição mais acirrada foram os negócios que a gente migrou primeiro, então toda a área de investimento já está operando em comunidade há bastante tempo, a área de cartões migrou na semana passada, também foi uma mudança relevante dado o tamanho da nossa operação, e a gente tem feito isso para cash management e para outros negócios em que a gente entende que time to market, abordagem tecnológica é fundamental para o sucesso do negócio. Dito isso, a nossa expectativa é que em 2022 a gente atinja 100% das áreas elegíveis migradas para o modelo de comunidade, mais de 21 mil pessoas operando nesse modelo. É uma mudança numa escala vista em poucos lugares do mundo e que a gente tem conseguido aqui com muita disciplina e foco atingir os objetivos. Agora, não adianta nada mudar para as comunidades, mudar o ways of working, se a gente não fizer uma mudança profunda na nossa plataforma tecnológica, no mindset das pessoas, tá? Então tem uma questão cultural relevante acontecendo no banco, para que cada um de nós
heads de negócio se sintam donos das suas plataformas, eliminamos essa lógica de cliente-fornecedor na relação entre negócios e tecnologia. Nós já modernizamos mais de 12% das nossas plataformas e já migramos para a cloud, esses 12%. Por quê? Por que é tão importante migrar para a cloud? A nossa ideia aqui não é simplesmente ir lá transferir todos os sistemas que hoje operam no data center e passar simplesmente para a cloud, porque você não ganha nenhum tipo de autonomia, velocidade, produtividade e eficiência fazendo isso. O que a gente está fazendo é reescrevendo os sistemas, e é o que a gente chama de modernização das plataformas. Nós vamos atingir, no final do ano passado, 50% das plataformas core do banco, já modernizadas e em cloud. Tá? Esse é um objetivo, essa é a ambição. Como eu falei, a gente já tem mais de 12%, ou seja, não é um sonho, isso já é realidade, já estamos com plataformas modernizadas e operando em cloud, e agora vem uma velocidade grande de migração. Isso vai dar muito mais autonomia, velocidade, produtividade e eficiência para o banco, time to market e centralidade no cliente no final das contas. Tá? Nós aumentamos muito a velocidade e frequência de deploys, maior cadência de entrega de códigos em produção, como vocês estão vendo aqui, 57% foi o aumento da frequência, 140% de volume, quer dizer, mais entrega de códigos em produção, que nós chamamos de BCP, que são os Business Complexity Point. Então, são os códigos de negócios que estão sendo entregues num volume e numa velocidade muito maior. Isso são métricas aqui comparando ano contra ano. Aqui é onde a gente precisa ganhar, de fato, velocidade, onde a gente precisa evoluir, e a modernização, a migração para a cloud, a mudança de mindset e a capacidade de fazer vários releases diários é o que a gente está perseguindo, se colocando ali objetivos de benchmarks internacionais bastante relevantes. Do lado de qualidade, nós hoje, quando fazemos as comparações aqui com tudo que tem de, enfim, matérias e informações públicas do que os players relevantes hoje operam, a gente vem operando com nível de qualidade acima. Então, estamos bastante satisfeitos com a qualidade, 48% mais de resiliência das nossas aplicações, mesmo com mais implantações, como eu comentei, 63% a menos de incidentes nos sistemas, e mais importante, 99,6% de disponibilidade na visão cliente. Tá? Isso para nós é fundamental. Se vocês olharem dados públicos, o Down Detector é um bom aplicativo, vocês vão ver a nossa evolução em disponibilidade, lá vocês conseguem comparar com todos os players, são informações públicas e que confirmam as informações que estão colocadas aqui nesse slide. Bom, eficiência, né? Um tema tão importante, tema esse que eu, antes como CFO, vinha capitaneando aqui em primeira pessoa. Essa é uma agenda que o Alexandre Broedel, como CFO em primeira pessoa, vem conduzindo, com o meu acompanhamento muito próximo. Aqui a gente tem feito um trabalho muito grande de fortalecimento de cultura, antes de tudo, então questionamento contínuo de atividades e processos, fluxo constante de iniciativas. Isso é um programa transversal no banco, não é um projeto, ou seja, não é que tem começo, meio e fim, isso é a forma e dinâmica de trabalho, faz parte do nosso dia a dia, tem mais de 16 frentes de trabalho, metodologia única, né, uma ferramenta única de gestão e acompanhamento de todas as iniciativas no banco, mais de 1.200 iniciativas planejadas e mais de 400 em implantação. Então, fazendo um parênteses aqui sobre esse tema específico. Quando a gente olha a linha de custos no banco, eu vou detalhar isso um pouco mais para frente, vocês vão ver que no Brasil a gente vem entregando reduções nominais de custos, e esse é o objetivo, continuar reduzindo nominalmente o custo core, apesar de uma inflação pressionada, dissídio, e tudo aquilo que pressiona a nossa linha de custos, para que a gente consiga abrir espaço para os investimentos. Eu já comento sobre isso no slide seguinte. De qualquer forma, neste trimestre, nós fizemos uma provisão relevante, porque dentro desse projeto, né, essa agenda de eficiência, tem temas que são do dia a dia, que a gente chama de business as usual, né, e tem temas que são estruturantes, e que não se repetem nos trimestres a seguir. Então, nós fizemos uma provisão de 1,3 bilhão aproximadamente, que tem seu reflexo no não recorrente, que tem a ver exclusivamente com um processo de simplificação no modelo de atendimento que está sendo conduzido no banco para atender os nossos clientes da melhor forma possível. Então, algumas mensagens muito importantes aqui. Primeiro, a nossa despesa não decorrente de juros não teve nenhuma redução em função dessa provisão. Não tiramos despesas do trimestre e lançamos nessa provisão. Isso não aconteceu. É uma provisão de despesas que virão
no tempo, número 1. Segundo, essas despesas devem acontecer, né, nos próximos 24 meses, e por isso que a gente está fazendo aqui uma provisão nesse momento. Depois, é um evento conhecido, e portanto melhor prática contábil aqui fazer a provisão, e foi por isso que a gente fez, e não é um evento que se repete nos próximos trimestres, daí a razão dele estar no não recorrente, tá? Então dando muita transparência e proativamente do porquê que a gente fez essa provisão, porquê no não recorrente, e que ela não tem nenhum evento, mais uma vez, efeito positivo na despesa deste trimestre, são efeitos completamente excludentes, tá? Indo para o próximo slide, eu queria chamar a atenção aqui, que um pouco dos números que eu falava, né? Quando a gente olha despesas não decorrentes de juros, total do Brasil cai 7,6 no trimestre. Verdade que o quarto tri é um trimestre que acaba puxando custos benignos e malignos, né, colocando dessa forma, mas na visão ano Brasil caindo 0,8. Eu vi alguns comentários de analistas falando do 3,2 no ano contra ano, e aqui eu queria fazer um ponto que eu acho super importante. Esse 3,2, portanto, aquele 30,2 que a América Latina, ano contra ano, ex-Brasil, tem um efeito exclusivo de variação cambial, de desvalorização do real. O que acontece é que nós temos operação no Chile, na Colômbia, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. As várias moedas se comportam de forma diferente, e o real foi a moeda que mais sofreu aí no período quando comparado com as demais moedas. Isso acaba trazendo uma desvalorização, o que, portanto, traz esse efeito aqui positivo no custo, tá? O que eu costumo dizer é o seguinte: o nosso balanço em moeda estrangeira, ele gera mais receitas do que despesas em outras moedas. Então, ainda que tenha tido um aumento de 3,2, mais do que compensado pelo efeito da desvalorização cambial nas linhas de receitas. Então, o balanço, o saldo final é positivo. Não dá para olhar isoladamente o 3,2 e chegar a qualquer conclusão. É por isso que a gente separa o Brasil para mostrar o que é o custo core e o custo do consolidado. No guidance, a gente projeta informações com premissas macroeconômicas, mas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não se materializam, principalmente quando a gente está falando de moeda ao longo do ano. Isso traz alguma volatilidade, por isso que é importante entender a linha com profundidade, tá? Quando a gente coloca as variações, o que a gente quis colocar aqui? Então, a gente tira da linha de custos dos 13,3 bilhões de reais, 2 bilhões da América Latina, e, portanto, a gente parte de uma base de 11,3 bilhões de reais no quarto tri. Aí a gente separa, no trimestre, quanto é que o investimento de tecnologia teve de despesa, né? Isso aqui não é CAPEX, é já OPEX, é o que está sendo despesado na linha de despesas, 200 milhões de reais, em investimentos de novos negócios, seja ampliação da força de vendas de investimentos, seja ampliação da força de vendas de seguros, seja ampliação da equipe agro, isso teve também um custo de 100 milhões no período. Por que a gente separou dessa forma? Do outro lado, vocês estão vendo em verde o que é programa eficiência, o que é sazonalidade, o que é demais. Então, no final para investir e crescer o banco, que esse é o nosso mantra aqui, crescimento, né, a palavra de ordem aqui no banco, a gente tem feito investimentos relevantes, seja em tecnologia, seja em ampliação de novos negócios. E para isso a gente precisa abrir espaço para que esse investimento aconteça da forma mais saudável possível. Então, quando a gente olha lá o programa de eficiência trazendo benefícios relevantes, 500 milhões no trimestre, sazonalidade, aqui é o colesterol bom. Então, quando a gente olha no tri passado, quer dizer, tem efeito de volumetria, mais sazonalidade traz custo bom. A gente trabalha no custo unitário, mas a volumetria é favorável. Também teve um efeito positivo e tem outros efeitos aqui, tá? Então, no final do dia, essa é a nossa agenda. Quando vocês olham lá em cima o quadro de colaboradores, principais mensagens no Brasil, a gente reduziu de 74 mil para 72 mil pessoas, quase 2 mil pessoas no Brasil ex-tecnologia. E aí, no exterior foram 500 pessoas a menos, também teve uma redução. E aqui o foco que eu estou dando é mostrar o tamanho do investimento que a gente está fazendo em tecnologia. E lembrando dos slides anteriores, mais investimento em desenvolvimento, menos investimento em infraestrutura na medida que a gente vem conseguindo reduzir, mais modernização de plataforma, mais migração para a cloud, além de entrega de soluções, enfim, nas várias comunidades para atender aqui os nossos clientes. Então é um investimento completamente right way, ele pressiona sim as linhas de custos no curto prazo, mas tem entrega de valor, seja do lado da eficiência, seja na geração de top line,
relevante no longo prazo. Tá? E esses 4.100, parte é crescimento que eu chamo de orgânico, né? Foram contratações. Um pedaço disso foi a própria aquisição da Zup, uma empresa de tecnologia que mais e mais está virando uma plataforma, né, de desenvolvimento de novos negócios e plataformas para o banco, que lá na Zup também tem tido um crescimento, a gente não quebra, mas eu diria que essas são as duas principais explicações para o crescimento. Bom, capital, mensagens principais aqui. Perdemos 20 bips de capital nível 1, como vocês podem observar, mantivemos o AT1, né, em 1,7, e o principal efeito aqui tem o lucro, né, que vem de forma positiva para capital, o dividendo, aqui o mínimo regulatório, né, dentro da nossa política de distribuição de dividendos, e os efeitos que a gente tem tido, que são negativos aqui, ainda são muito afetados pelo câmbio, lembrando que o câmbio de fechamento do ano era de 5,20 e o câmbio de fechamento desse TRI foi 5,70. Então são 50 centavos no dólar que pressionam não só o crédito tributário, que é verdade que está em phase out, né, a simetria tributária, já 50% esse ano, os outros 50% já no ano que vem, mas tem um efeito no RWA do banco, né, o Risk Weighted Assets, na medida que tem uma desvalorização, isso acaba também pressionando a nossa linha aqui de carteira de crédito e, portanto, mais capital. A gente continua muito confortável, né, com o nosso cronograma aqui e evolução do capital ao longo do ano. O efeito câmbio no curto prazo a gente tem visto um certo alívio, mas de novo o câmbio tem muita volatilidade, não quero fazer nenhum tipo de projeção e falar sobre isso até o fechamento do próximo trimestre, mas esse foi o principal efeito. Bom, guidance, né? Também li alguns relatórios, alguns comentários de que a gente estava fora do guidance em alguns aspectos. Então, enfim, para vocês que são analistas, investidores que estão aqui, só lembrar, e vocês sabem disso melhor do que eu, que guidance é uma visão 12 meses, né? A gente não dá guidance trimestral. Então, a primeira mensagem para vocês é que a gente fez um guidance com ressalvas, né, no início do ano, no sentido de que, caso a atividade econômica não seja impactada de forma relevante em função da pandemia, esse seria o guidance. A gente está reafirmando o guidance para o resto do ano, com as informações que a gente tem no momento. A gente continua acreditando que a gente consegue cumprir as linhas do guidance dentro dos ranges que estão aqui estabelecidos. O principal ponto que eu diria positivo é a nossa performance no custo do crédito, que eu, como falei, vejo hoje a gente com viés bastante positivo. Né? É esperado que a gente consuma assim um pedaço das provisões que foram feitas, na medida que a perda efetiva aconteça, né? As provisões foram feitas no modelo de perda esperada, é bem possível que isso aconteça, e, portanto, a gente vê o custo do crédito como um grande viés positivo aqui de tudo que a gente viu nesse trimestre especialmente. Tá? Então, guidance mantido, lembrando que o guidance é uma visão 12 meses, não é visão trimestre, então qualquer tentativa de comparação do resultado do TRI com o guidance, ela é equivocada. Tá? E por último, aqui não menos importante, queria fazer um convite a todos vocês, no dia 2 de junho, o Itaú Day, nós vamos fazer um evento das 9 ao meio-dia, né, horário de Brasília. Conselho de Administração, Roberto e Pedro, os dois co-presidentes, vão participar, e todos os membros do Comitê Executivo. Essa é a nossa forma aqui de comunicar, já a nova administração, novo Comitê Executivo, falando sobre as perspectivas e o futuro do banco. Isso vai ser uma super oportunidade para vocês todos conhecerem melhor a todos nós, além das mensagens dos nossos co-presidentes. Então fica aqui o convite. Bom, com isso eu encerro a apresentação e abro para perguntas e respostas.